Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E eu não sei se você já me acompanha ou se você caiu aqui de paraquedas, mas se você já me acompanha, você deve ter visto que eu postei bastante shorts, né, bastante vídeos curtos, que também faço vídeos curtos, sobre faculdade, porque eu estou fazendo faculdade de artes. E todos esses vídeos que eu posto sobre a faculdade acumulam várias perguntinhas e eu pensei em fazer hoje, falar um pouco sobre como está sendo a faculdade de artes, como é uma faculdade de arte e responder algumas perguntas, né? Para deixar o vídeo mais completo, eu coloquei uma caixinha de perguntas no Instagram, então eu vou puxar tanto perguntas dos comentários desses vídeos quanto as do Insta. Primeira pergunta: como entra na sua faculdade? Então, gente, pelo Brasil e pelo mundo, tá? Se você gosta de arte, vale muito a pena estudar fora também, porque eu acredito que o mercado gringo valoriza mais a arte do que aqui no Brasil. Então, se você tem essa oportunidade, vai lá e arrasa, estuda fora, sabe? Mas para entrar em qualquer curso aqui do Brasil, eu acredito que dê para entrar pelo Enem, né, pelo SISU. O curso de artes visuais, que é o curso que eu faço, existe em várias faculdades e tem tanto particulares quanto privadas. A maioria das faculdades aceita sua nota do Enem mesmo, mas uma faculdade ou outra tem o seu próprio vestibular. E aqui eu entrei, né, eu estou fazendo artes visuais na Belas Artes, em São Paulo. Então eu entrei na Belas Artes fazendo o vestibular da Belas Artes mesmo, mas além do vestibular, a Belas Artes também aceita sua nota do Enem. Tem dois tipos de graduação para esse curso que eu estou fazendo, né, que é o bacharelado e licenciatura. Eu acredito que ambos duram 4 anos. E a diferença é basicamente que o licenciatura você estuda especificamente para você ensinar, para você virar professor. E essa não é a área que eu quero atuar, então eu optei por bacharelado. Uma pergunta que foi muito frequente é: o que você faz depois da faculdade? Que tipo de trabalho você consegue ter com um diploma em artes visuais? E, gente, artes visuais eu acredito que é um curso meio coringa, porque você pode migrar para várias áreas. Então não tem uma só resposta para essa pergunta, né? Tipo, quem estuda medicina vira médico. Tipo, aqui não é assim, entendeu? Eu anotei algumas aqui, ó. Você pode trabalhar em museus, né? Você pode trabalhar com curadoria das exposições. Você pode ser pesquisador e crítico de arte. Nossa, isso aqui é brabo. Calma aí. Pode trabalhar com conservação e restauração de arte. Basicamente, eu acho que é um trabalho manual de você cuidar das obras de arte. Isso aqui é difícil pra caramba, tá? Eu já ouvi falar sobre. Você pode ser pintor mesmo, de vender quadros. Eu já conheci um cara que é pintor, que vive bem de pintar quadro. Ele faz mais coisa, porque multiartistas, né? E é uma coisa que eu vejo muitos artistas fazendo, é que eles não ficam só em uma área. Tipo, eu sou só isso ou sou só isso. Não, eu conheci alguns artistas que fazem várias coisas diferentes também. Pode ser artista plástico, tem muitos artistas que trabalham com... Gente, não sei se eu tô falando certo, se é cinegrafia, não acho que seja, mas enfim, na produção de, tipo, cenários, por exemplo, cenário pra filme, que nem todo filme é puro CGI, às vezes tem algum cenário. Não sei se vocês já assistiram filmes mais fantasiosos, tipo Alice no País das Maravilhas, né? Tipo, é tudo meio fantástico, e um artista tem que pegar e fazer parte do cenário manualmente, entendeu? Pode ser ilustrador freelancer ou para uma editora, ilustrador de livros infantis, fazendo capas de livros, ou como muralista. Eu já fiz um vídeo no canal só sobre formas de ganhar dinheiro sendo artista, então eu recomendo muito, vou deixar aqui nos cards. Uma das perguntas mais frequentes, sem dúvidas, foi: já tem que ir sabendo desenhar? Dá para fazer o curso sem saber desenhar? Eles te ensinam a desenhar? Bom, é interessante você ir sabendo desenhar, porque eu acredito que uma matéria ou outra fica mais fácil. Mas, tipo, você não precisa ir sabendo desenhar. Na verdade, não vai atrapalhar em nada você ir com zero conhecimento sobre desenho. Tem muita gente, né, no meu curso mesmo, que tem mais interesse pela história da arte, para trabalhar em museu, para trabalhar com curadoria, que foi para esse curso mesmo sem saber desenhar nada. Sim, gente, eu tenho colegas que não sabem desenhar, e aí eles estão lá aprendendo. A gente tem algumas aulas que ensinam um pouquinho, né, pra gente. Então, eles estão aprendendo e os professores não vão penalizar eles
por não saber desenhar nem nada. Então, como a gente tem sim matérias que envolvem desenho, é muito útil você saber desenhar. Mas, tipo, não saber não te impede em nada de fazer o curso. Outra pergunta, gente, que vocês fizeram muito foi sobre os meus trabalhos, né? Como são os meus trabalhos? Então, eu trouxe aqui alguns bastantes trabalhos para mostrar para vocês. Primeiro que eu vou mostrar só os individuais, só que tem muito trabalho em grupo. Outra pergunta, né, que vocês fizeram, né? Se era mais individual ou mais em grupo? Assim, tem bastante dos dois. Mas agora, uma certeza que você tem que ter antes de entrar em artes visuais é que vai ter muito trabalho. Mas enfim, ó, gente, aqui em plásticas a gente tá aprendendo sobre guache e teoria das cores junto, né? Então aqui tem alguns exercícios de cor que eu fiz com guache. Aí depois desses exercícios de cor, o professor manda a gente continuar estudando cor e ele manda a gente ir, tipo, estudando misturas de cores. Então, por exemplo, a gente faz uma bicha dessa aqui, a gente faz essa paleta, e aqui a gente pode desenhar o que a gente quiser, só que tem que ser tudo nessa paleta aqui. E tem que usar todas as cores, eu acho. Aí aqui, ó, são as cores meio que naturais, né, puras, tipo, aqui é magenta puro, aqui é azul puro. Aí aqui, esse meio é a mistura dos dois. Aí, por exemplo, aqui é a mistura desse com esse. Por aí vai. Esses de cima são tipo a mistura desse com branco, a mistura desse com preto. E por aí vai. E a gente faz uma composição. Esse aqui é basicamente a mesma coisa, só que a gente tem que fazer com cores complementares. Tipo, esse aqui são cores, né? Aqui é uma paleta meio análoga, que vai do magenta até o azul. Já esse aqui é uma paleta de cores complementares. Então aqui no meio fica uma cor, né? Por aqui fica uma cor meio acinzentada, mas... Enfim, eu escolhi né, verde água e laranja. O meu ficou assim, ó. Aqui a gente teve alguns trabalhos de formas e colagem, né, pra gente aprender a relacionar cores e formas e tonalidades e linguagem visual. Muito rolê, mas posso fazer vídeo sobre. E aí, um pouco depois das aulas de colagem, né, a gente teve também aulas de nanquim. Então a gente aprendeu um pouquinho como o nanquim funciona, ó. Aqui tem umas variações, tipo ele com pouca água, aquele com bastante água, ele bem diluído, não dá pra ver muito bem porque a gente faz várias camadas. E aí teve uma hora que o professor decidiu que era pra gente juntar os dois, né? E aí tem esse trabalho que é colagem e nanquim. Vou mostrar de pertinho. E ele queria sempre que a gente fizesse coisas abstratas. Tipo, até podia colocar uma coisa figurativa ou outra, mas ele mandava a gente fazer o abstrato. Aí aqui a gente tem um trabalho de desenho de observação, foi o mais recente até agora. Fiz ele semana passada, que foi de modelo vivo. Primeira aula de modelo vivo de 3. Ó, e sim, gente, pra todo mundo que perguntou no meu vídeo que eu falo sobre, no meu shorts, a pessoa fica realmente despida. Porque eu falei a palavra que começa com P várias vezes e o YouTube resolveu desmonetizar o meu vídeo. Então eu vou falar que a pessoa fica sem as vestes, sem as roupas. Real oficial, no meio da sala, no meio de todo mundo. Eu vou até tampar aqui pro YouTube não tirar meu dinheiro. A gente ficaram assim, ó, os meus. O vídeo foi mó bem. Eu vou ganhar tipo 2 centavos. Sério. Ó, aqui, ó, que raiva de ter que estar mostrando os desenhos assim. Mas se você quiser ver esses desenhos, procura um vídeo shorts meu de modelo vivo, que eu mostrei tudo mesmo. Só que agora eu tô com medo do YouTube tirar meu dinheiro. De novo. Aqui a gente tem esse aqui, que eu tive que consertar, que a primeira versão dele ficou muito feiosa. Foi para da aula de plástica também. O professor simplesmente deu um poema pra gente transformar uma estrofe em uma arte. E teria sido bem legal se o poema não fosse super difícil de entender. E a gente tem esse aqui que também é de desenho de observação. A gente desenhou primeiro uma concha realista no lápis grafite mesmo, de preto e branco. E aí depois a gente fez uma versão livre. Então você podia, tipo, usar toda a sua criatividade pra fazer outro desenho de uma concha. Não precisava ser a mesma da sua referência, né? Você podia ter ideias mais mirabolantes. Mas eu fui básica aqui, ok? E esses são só alguns de todos os trabalhos que eu tive, porque
tem muito mais. Mas eu quero muito fazer um vídeo só de tour pelos meus trabalhos da faculdade. O que vocês acham? Tava pensando em fazer depois que o semestre acabar, porque aí acho que eu vou ter mais trabalhos e o vídeo ficaria mais completo. E se você tá vendo esse vídeo no futuro, tipo, depois de 2 meses, 3 meses, 1 ano que foi postado, significa que esse vídeo provavelmente já está no canal. Então, dá uma procurada, porque até então não tem o link pra botar aqui. Outra coisa que me perguntaram muito também foi matéria favorita e matéria mais complicada. E por que que tá mostrando tanto o teto? A matéria mais complicada, sem dúvidas, é fotografia. Porque tem umas matérias teóricas que eu sou ruim, mas eu sei que, tipo, se eu sentar minha bunda na cadeira e estudar e ler o que os professores estão mandando eu ler, talvez eu entenda alguma coisa. Fotografia, há muito tempo eu não tô entendendo nada. Gente, é muito complicado. E olha que seria muito legal eu aprender sobre fotografia, porque eu sou influencer, tipo, eu mexo em câmera, sabe? Mas enfim, sabe, tem negócio de exposição de luz, tem o ISO, o foco, tem um negócio chamado diafragma, que tipo, acho que é ele que barra a luz de entrar, eu não sei, gente. Terminando o semestre, eu ainda não entendi essas coisas. Pois é. Enfim, acho que eu vou precisar de uma aula extra de fotografia, porque eu de verdade não tô entendendo nada. E a minha favorita até agora, eu diria que é o desenho de observação ou plástica. Sim, gente, as práticas, porque teórico às vezes é legal, mas todo mundo sabe que as práticas são as melhores. Eu acho que artes plásticas é mais legal do que desenho de observação. Tipo, as plásticas, né, o de artes plásticas, foi o que eu tive, esses trabalhos aqui, Peraí, me espera. Eu tive esses 2. E, querendo ou não, esses trabalhos, tipo, desenho de observação, a gente tem que ser muito fiel a uma coisa, sabe? E o professor de plástica, ele deixa a gente se expressar mais, sabe? Deixa um pouco mais livre pra você fazer o que você quiser. Tipo, às vezes ele pede, faz o que você quiser, só que a regra é usar esse material. Entendeu? Então, tipo, a gente tem que seguir algumas regras, alguns comandos, né? Tipo, tem que ser essa paleta de cores. Mas você pode desenhar o que você quiser aqui. Então, eu acho plásticas mais legal. Outra coisa que me perguntaram é como são as provas. Então, tem algumas questões de marcar e outras questões de escrever na prova. A gente também tem uma semana de prova que nem na escola, mas diferente da escola, tem vários trabalhos que te ajudam a compor a nota. E sim, são trabalhos bem chatos de fazer, porque muitos são slide, até os de matérias práticas. Tem trabalhos com slide, com pesquisa, e eles decidiram colocar tudo pra mesma semana, né, gente? Então, resumindo, me lasquei. Outra pergunta que fizeram bastante foi o trabalho mais complicado até agora. E sem dúvida que a gente tem que ir pra uma praça e, tipo, convidar as pessoas pra participar, porque eu falando parece fácil, parece que foi só isso. Mas não foi só isso, a gente teve que fazer muita pesquisa, escrever relatório, fazer slide, comprar materiais, pedir acesso à praça pra prefeitura, enfim. Então, teve muito rolê pra isso acontecer. No caso, o trabalho já tá acontecendo, né? Que a gente tá fazendo as coisas, mas o dia que a gente vai chamar as pessoas da praça pra pintar nesse pano enorme, ainda vai acontecer. Outra pergunta foi: que tipo de arte você estuda? E, gente, todas, tipo, todas possível. Não apenas manuais, como a gente estuda muito pintura, muita escultura, a gente estuda, além de, de estudar pintura, muitas coisas a gente estuda a história da vida dos pintores, história das pinturas, a gente estuda também síntese visual, por exemplo. Tem um jeito de você fazer com que o espectador passeie pela sua obra da forma que você quer, né? Que você coloca, tipo, do jeito que você organiza as linhas do seu desenho. Você pode fazer um espectador olhar pra cá, depois pra baixo, depois pra lá. E a gente aprende sobre isso. Não só isso, também a gente aprende sobre escultura, sobre construções. Um tema muito recorrente em várias aulas é o MASP, que é um museu aqui de São Paulo, porque a arquitetura dele é um negócio muito revolucionário. Ele dentro é muito revolucionário.
Então a gente estuda muito a arquitetura também, o jeito que ele foi construído. A gente estuda a escultura e a gente estuda performance, a gente estuda artes performáticas, a gente estuda obras de arte que não são um quadro de colocar na parede. A gente estuda obras que são protestos, por exemplo. A gente estuda obras que são interativas com o público, tipo a que eu e o meu grupo vai fazer agora. Então, uma coisa que a gente tem muito preso, internalizado na nossa mente é que a obra de arte é escultura e pintura. E não é só isso, gente, não é só isso que a gente estuda. Pra vocês terem noção, até filme, né, a gente estuda às vezes, porque toda aula de filosofia da arte, nosso professor, ele indica algum filme ou alguma série que aborda algum assunto. Então, é muito recorrente obras literárias e audiovisual nas aulas também. E agora, uma pergunta que foi muito feita, e essa eu não vou conseguir responder agora, que é: vale a pena? Realmente vale a pena? Vale a pena você passar 4 anos nessa faculdade? Vale a pena você fazer isso? Então, gente, eu não sei. Eu acho que a resposta para essa pergunta eu só vou ter no final do curso. Talvez eu só tenha a resposta dessa pergunta quando eu estiver me formando, porque eu não tenho como prever o futuro, né, gente? Vai que eu me arrependo, vai que eu descubro que talvez eu seja artista, mas talvez artes visuais não seja pra mim. Até agora, eu acho que é pra mim. Mas no segundo semestre pode não ser, nem no terceiro. Mas até agora eu tô gostando. Outra pergunta que eu odeio é só desenhar. Você vai pra faculdade, passar 4 anos só desenhando. E, gente, não é, tá? E é um mito aí, porque eu sei que muitos artistas... Estou falando com vocês mesmos, que têm inveja das minhas aulas e acham que a faculdade é só isso. Porque eu já postei várias aulas. Gente, vocês acreditam que no meu vídeo que eu faço, né, tem uma aula, gente, que eu desenho conchas, eu fiz um pequeno vlog no canal. E aí, uma galera de outras faculdades... Esse vídeo furou a bolha, e aí uma galera de outras faculdades comentando, tipo... Ai, eu aqui com 1001 trabalhos, eles fazendo conchinha. Gente, vocês juram que é só isso? É porque eu só mostro a parte divertida, né? Aí pra vocês, parece as 1000 maravilhas. Mas tipo assim, essa semana eu tenho que entregar 7 trabalhos. Um é de desenhar. E o que é de desenhar também envolve pesquisa e slide. Então... Mas não, gente, não é só desenhar. A gente tem muito mais coisa teórica, até do que eu gostaria, na verdade. A gente tem muito mais coisa teórica do que prática. Eu acho que de 9 matérias que eu tenho até agora, acho que são 9 ou 8, não contei. Apenas 3 são práticas, assim. E as práticas também têm conteúdo teórico. Então, tudo tem conteúdo teórico e 3 tem prática, que são desenho de observação, plástica e fotografia. Isso até agora, né, gente? Porque eu tô no primeiro semestre, então eu não vou conseguir responder todas as perguntas, eu só vou responder o que eu puder, porque eu tô no primeiro semestre. Eu acabei de começar. E aí, todo semestre, as aulas vão mudando, né? Tem algumas aulas que ficam e tem algumas aulas que a gente para de ter essa aula para ter outra aula. Então, até agora, as práticas são essas, né? Talvez aumente o número de práticas, talvez não. Vamos ver no próximo semestre. Eu tenho a grade aqui, mas eu não tô afim de olhar. Mas tem mais, porque tem uma matéria que é pintura, tem outra matéria que é escultura, tem outra matéria que é cerâmica, que eu ainda não fiz nenhuma, então vão acrescentando ao longo do curso. Outra pergunta: o que a gente realmente aprende no curso de artes visuais? Que eu acabei de falar que, ai não, porque tem muito conteúdo teórico. E cadê? O que é o conteúdo teórico, né? E tem gente que acha que é desenhar, pintura e história da arte. Gente, com todo respeito, quem dera... Ai, que ódio! Quem dera eu fosse! Que saco, eu não aguento mais trabalho. Tipo, gente, eu gosto da faculdade, mas eu não aguento mais trabalho. Gente, eu resolvi fazer esse vídeo justamente numa semana... Estou coringando tanto trabalho que tem. A gente tem, por exemplo, um negócio chamado... Deixa eu ler, porque até hoje eu não decorei o nome dessa matéria. Projeto Integrador Multidisciplinar e Extensionista. O tamanho do nome dessa matéria. Mas ele é basicamente... É uma aula que a gente tem toda semana para ir aprendendo sobre obras, artistas, e ao longo dessas aulas, né, a gente vai desenvolvendo um projeto. Então é uma aula que a gente tem só para desenvolver um projeto. Ele é em grupo e é um projeto que é tipo uma obra, né, expositória, uma obra performática. Então, o meu projeto, por exemplo, a gente vai para uma praça, a gente vai levar um
pano enorme. E a nossa obra, a gente vai meio que convidar as pessoas a se expressarem nesse pano e participarem. E tem muito mais trabalho por trás, porque a gente tem que fazer relatório, pesquisa, slide sobre a obra. Então, né, não é só desenhar. A gente também tem arte moderna, que a gente aprende sobre os movimentos e a estética da arte, né, das obras e como foi mudando, artistas muito importantes. Plástica, gente, até hoje eu não entendi ponto dessa matéria. Mas tem conteúdo teórico, a gente aprende sobre sintaxe visual, a gente aprende sobre composição e essa é uma das aulas que também é prática, então a gente aprende a usar materiais diferentes, né? A gente já teve trabalhos com materiais livres, já teve trabalho com cartolina, né, com colagem, já teve trabalho com nanquim e a gente tá usando muito agora gouache. Arte clássica é basicamente história da arte e a gente aprende só tudo sobre história da arte. Quer dizer, a gente não aprendeu tudo ainda, mas eu digo tudo num quesito de... A gente aprende sobre a história da arte, mas a gente aprende também sobre a história dos povos da época daquela arte. Então é muito mais profundo do que, história da arte. Não, a gente aprende sobre a época, a gente aprende sobre os povos, a gente aprende sobre a história mesmo. Gente, tem museu e memória, é uma matéria que a gente aprende só coisas sobre museu, coisas sobre coleção, coisas sobre história dos museus. O meu xodó, que é desenho de observação. Às vezes eu só fico com vontade de me matar na frente da professora, porque ela passa uma porrada de trabalho, mas eu amo. Filosofia da arte. Eu tô falando pra vocês as matérias que eu tenho em uma semana, né? Filosofia da arte e fotografia analógica. Gente, e pra vocês que acharam pouco, ainda tem mais 2 matérias que são completamente EAD. Essas são as que eu mais odeio, acho que deu pra perceber, né? Que são antropologia cultural e empreendedorismo. A gente aprende... Gente, eu não vou explicar essas, eu odeio essas matérias. Mas basicamente a gente aprende antropologia e empreendedorismo. E esse foi o vídeo, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que tenha dado pra entender um pouquinho mais sobre esse curso, porque antes de eu entrar, eu tinha muitas dúvidas, eu tinha essas dúvidas e ninguém conseguia me responder. Eu não achava material sobre isso na internet de jeito nenhum. Então, eu espero que vocês tenham gostado. E, como eu falei, eu sou caloura. Eu acabei de entrar, eu tô no primeiro semestre. Então, futuramente, né, eu pretendo fazer... Vai demorar uns anos, mas se vocês esperarem, eu pretendo fazer um vídeo depois que eu me graduar, se eu me graduar. Mas, enfim, falando um pouco mais sobre faculdade, porque o que eu sei ainda é muito raso também. Mas se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!